Oi, meu nome é Keithlyn Hanna e esse é o Som Samurai. Hoje eu vou apresentar o álbum Nevermind do Nirvana. E eu vou explicar como normalmente eu faço por aqui. Eu vou falando do álbum de música por música, mas entre elas eu vou adicionando comentários que valem para todo o álbum. Bom, para começar, eu acredito que todos devem conhecer o Nirvana, a banda literalmente mais famosa de grunge do mundo. Ela popularizou o grunge de maneira transcendental. Ela também modificou várias coisas importantes no mundo da música, revolucionou umas paradas de produção e também os refrões, chicletinhos. E para começar, eu acho que todo mundo conhece o Kurt Cobain, né? Que era o vocalista e o guitarrista da banda. O baterista era o Dave Grohl, famoso do Foo Fighters. E o nem tão famoso baixista Chris Novoselic. E pra falar a verdade, eu não sei se eu estou falando o nome dele corretamente. Pra começar, o álbum já começa com a música mais famosa deles, Smells Like a Teen Spirit. Eu acredito que todos já conhecem essa música. Além dela ser uma ótima canção, ela também tem uma história legal por trás do nome. A amiga de Kurt, Keithlyn Hanna, vocalista da banda Bikini Kill, que é uma banda punk massa assim, bem da hora, ela escreveu um dia numa parede que o Kurt cheirava a Teen Spirit, que é espírito adolescente. E o Kurt achou isso genial, pensando, meu Deus, isso é uma frase genial. Daí ele pensou, vou fazer uma música desse jeito, pensando assim, vai ser uma luta por ser você mesmo, uma luta adolescente, uma luta interna. Mas na verdade, ela só tinha escrito isso na parede porque a namorada de Kurt, que era Courtney Love, ela usava um desodorante / perfume chamado Teen Spirit. E Kurt não sabia disso. Então ele achou que era toda uma mística por trás, mas na verdade era só uma coisa boba. Com essa música, Kurt queria criar um hit pop e, olha, realmente acabou dando certo, se tornou o maior hit da banda. E deu tão certo que o Kurt acabou odiando. Ele, aos poucos, dá pra ver o brilho dele sumindo nas transmissões ao vivo. Você vai a transmissão de 91, pá, tá muito legal tocando. E daí você vai lá em 94, ele não aguenta mais tocar essa música. Tem um show, inclusive, na Argentina, que eles simplesmente não tocavam essa música, eles faziam só a introdução fingindo que ia tocar, só que nunca tocavam, que é genial. E também essa música tem muita teoria, só que é muito lero, é muito blá blá blá, é legal, essa música só é legal de saber isso. I'm not a gun, telling on. A próxima música, em Bloom, é outro hit da banda. E sim, isso acontece muito nesse álbum, tem muitos hits, tem poucos álbuns que eu acho que posso dizer que são disco de compilação mesmo sem ser. Tipo esse, talvez o In Utero do Nirvana também, só que um pouco menos. E o Abbey Road, pegando aqui de cabeça. Mas assim, a música, ela começa assim mais baixa, não mais baixa, mas assim, ela começa mais calma e daí vai crescendo a partir com cada membro da banda. E daí quando chega o refrão, a gente sente uma satisfação porque combina tanto com todo o resto da música. Só que ainda não acabou, o refrão também cresce, adicionando o segundo vocal, que é o do Dave Grohl, que ele canta mais agudo e eu acho que ele era um pouco menosprezado nessa época, porque ele conseguia sustentar notas agudas muito bem já no começo de sua carreira. E após isso tem um solo muito característico, talvez do grunge, que é um solo que praticamente usa a melodia do vocal. Isso acontece muito nesse álbum, e é bastante em várias músicas e fica bom, porque esse é o estilo da banda, esse é o estilo desse álbum. E um fato interessante, nessa música tem 2 vocais de cada pessoa que canta. Por exemplo, o Kurt gravou uma vez e gravou de novo e colocou na música, o Dave Grohl também. Só que o Kurt não tinha gostado disso. Daí o produtor, ele disse assim, os Beatles faziam isso. Daí ele concordou. Outro hit, Come As You Are,
É uma música que cria uma atmosfera diferente para todo o álbum, porque ela utiliza de uma distorção mais psicodélica para a guitarra, criando um riff icônico. E talvez o Kurt tenha roubado esse riff, não sei, de uma banda chamada Killing Joke, que tem um riff muito parecido na música 80s. Essa música também incentiva muito o ouvinte a ser ele mesmo, Come As You Are, venha como você é. Outro fato importante é que o álbum tem as singles que enchem muito bem o ouvido. Isso é difícil de se fazer porque são um trio. Encher um som com um trio é muito difícil, mas muito dessa valorização do som, vem por causa da produção da Geffen Records, que se eu não me engano não tinha no primeiro álbum, só veio a partir desse álbum. E o Kurt também fala que também não tem uma arma, o que a gente sabe que é uma mentira. Tu mentiu! Tu tinha uma arma sim! A próxima música, Bridge, ela tem uma pegada mais crua, mais nua, ela é muito mais pesada, mas mesmo assim ela entra na estética do álbum, ela consegue entrar, muito disso também por causa da produção, mas também porque o Kurt nesse álbum ele dominava a banda, ele escrevia tudo e daí só dizia, vocês fazem aí o que quiserem. Isso não chega a ser ruim porque realmente fica muito bom, mas por exemplo, ele dizia, toca aí alguma coisa, e daí o Dave Grohl só fazia a bateria e se ele não gostasse dizia, não gostei, e daí pronto. Daí não era essa, se ele gostasse aí era. Kurt não sabia quase nada de teoria. Quando ele ia compor alguma coisa e não pensava, agora eu vou fazer um Ré maior depois de um Dó maior. Não, ele só pensava, vai ficar bom pro ouvinte, eu vou fazer aqui, não tô gostando, não tô conseguindo encaixar uma melodia, uma letra legal. E isso mostra o quanto o sentimento tem mais valor do que qualquer outra coisa, do que teoria, do que lírica. O sentimento é mais importante do que tudo. Lithium, outro hit, é um popzinho grunge que faz lembrar da situação do Kurt, que faz lembrar da sua depressão, sua autodepreciação. Nessa música ele se menospreza de maneira incrível, dizendo que é feio e que se merece com outra pessoa feia. E o baixista da banda, Chris Novoselic, ele falava isso toda hora em entrevistas, que o Kurt se auto-menosprezava instantaneamente. Ele disse que só tem uma foto a qual ele disse que ficou bonito. Se eu achar, eu boto. Polly, outro hit, mesmo sendo uma música só voz e violão, talvez seja a música mais pesada de todo o álbum. Muito pelo tema dela ser um sequestro de uma menina de 14 anos. E nessa música a gente vê que o eu lírico, a pessoa que canta, é o sequestrador. Então o Kurt, em vários momentos nessa música, ele começa a falar, será que a Polly quer água? Polly quer um biscoito? Se perguntando e sem ligar para os sentimentos da menina. Mas mesmo assim, é uma ótima pausa para um álbum tão pesado de maneira instrumental. Porque a música não é tão pesada de maneira instrumental, mas é pesada significativamente. Territorial Pissings é uma música que, apesar de ser curta, ela tem toda a estética do Nirvana. Ela é barulhenta, ela é gritada, tem um refrão pegajoso, tem uma distorção eloquente. E o Kurt sempre tentou introduzir isso nas músicas, algo que seja bem simples para o público pegar de maneira fácil. Assim, mesmo que seja simples, ainda se torna algo bom. Drain You, de longe, é minha música favorita desse álbum. Eu adoro o vocal, eu adoro a bateria, adoro tudo. E todo mundo tá sempre fazendo o que precisa, sabe? Da maneira que precisa crescer e tudo bem certinho. Por exemplo, tem uma parte mais psicodélica nessa música que o Dave Grohl tá fazendo a mesma coisa na bateria o tempo todo. E ele consegue criar o sentimento, adicionando crescendo na bateria, assim mostrando as nuances nos detalhes que eles tinham. Isso vem muito também deles serem parceiros, eles eram muito amigos, eles praticamente viviam na mesma casa. E eu acredito que isso deixa melhor o álbum. Long Act, apesar de não ser uma música tão famosa quanto as outras, ela continua na estética da banda, sendo barulhenta, gritada, crua.
E todo o álbum continua muito no mesmo, mesmo tentando fazer algumas coisas diferentes de vez em quando. E um fato interessante é que o Kurt Cobain sempre achou esse álbum, a produção dele, muito lisa. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer, mas ele disse que não gostou muito. E eu acho que ele errou feio, porque muito do que vem bom desse álbum é a produção. A produção dele é muito boa pra época. Os anos 90 se inspirou completamente nele. Depois desse álbum, claro, não depois do primeiro. Mas mesmo assim, isso trouxe grande relevância pro Nirvana. Stay Away é literalmente o fruto do Nirvana. Ela é barulhenta e com um refrão pegajoso. Literalmente o Kurt faz a mesma coisa na voz que ele faz na guitarra. Mas isso é bom, por quê? Porque simplicidade é bom, principalmente para esse estilo de música. É perfeito. A música, On a Plane, eu acho muito engraçada porque fala que o Kurt se ama. Sendo que a primeira coisa que eu penso quando eu falo Kurt Cobain é depressão. E nessa música a produção ataca novamente, tendo um refrão simples com vocais lindos por trás. A música do Batman. Não tenho o que falar, Something in the Way é perfeita. Parabéns pro Batman por ter colocado essa música no filme. Literalmente encaixou perfeitamente e também ela é muito boa. Além disso, ela tem um arranjo de violino perfeito. Eu poderia falar da teoria também dos acordes, que também são muito legais, mas isso é muito lero-lero. E sim, é a perfeita finalização pro álbum. Endless Nameless. Essa é a verdadeira finalização pro álbum. Ela foi adicionada depois no álbum. Na primeira versão do álbum não tinha essa música. Mas a minha nota não muda com essa música ou sem essa música pro álbum, então não se preocupa, mas eu vou falar um pouco dela. Essa música, eu acho que talvez seja a música mais crua do Nirvana. Ela é muito pesada, mas ao mesmo tempo não parece ter uma produção boa. E Kurt não queria adicionar essa música no álbum justamente por não ter uma produção muito boa. Na verdade, não ter produção quase nenhuma. E também por ser uma música extremamente improvisada. Todo mundo só estava fazendo o que aparecia na cabeça na hora. Kurt improvisou os vocais, todo mundo improvisou muito. Mas mesmo assim, é uma boa música que adiciona a estética do álbum. Conclusão, o álbum é muito bom, ele se propõe a uma coisa e ele entrega com muita generosidade, ele dá todo o carinho, tudo isso pra gente, e sim, é muito difícil fazer isso com um trio, mas mesmo assim eles conseguiram criar uma sonoridade muito boa só com 3 pessoas numa banda, isso é muito difícil, e também isso vem muito por causa da produção também. Mas além disso tem que ter puta entendimento de arranjos, tem que saber o que tem que fazer, tem que ter dinâmica, tal. Mas o Nirvana não parecia entender muito disso, ele só parecia entender muito do coração, saber o que tinha que fazer na hora certa, tipo, pô, não tô gostando do que eu tô fazendo, eu vou mudar. E não pensando, pô, essa dinâmica tá muito ruim. Não, ele só pensava, vai, eu vou fazer diferente. Ponto. Isso que torna o Nirvana tão especial, vem muito do coração, vem muito da alma deles, dá pra sentir a alma deles se esvaindo ao tocarem. Isso que torna o disco bom. Por isso que a minha nota pra ele é uma... nona justa! Mas eu aceito também uma nona maior. Talvez eu esteja sendo muito minucioso, porque eu não gosto de algumas partes pequenas, mas mesmo assim, muito obrigado por ter vindo até aqui. Se chegou até aqui, se inscreve, por favor, eu tô te pedindo. Eu adoro dar like e comente algum disco que você quer que eu fale. Eu sei que tem algumas pessoas que estão falando pra uns discos pra eu fazer, só que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter o disco antes de apresentar, e talvez demore um pouco pra eu ter o disco que a pessoa pede. Por exemplo, alguém pediu o David Bowie do Ziggy Stardust, e daí eu, porra, não vou conseguir fazer porque eu não tenho, meu. Mas comente o que você gostou, o que não gostou do vídeo, e mesmo assim, um beijo, tchau.